Bom dia, né? Bom dia, missionária Aparecida, né? Neste domingo, né? Glorioso, a presença de Deus para a glória e honra de Deus, né? Porque quando nós nos desviamos, quando nós estamos na fé, nós estamos fazendo para a glória de Deus, né? E eu li aqui em Apocalipse a demonstrações das promessas finais e conclusão, né? E promessa tem conclusão de promessa cumprindo aí na minha vida, na sua vida neste momento, né? Só nós tomarmos posse da vitória, né, que Deus nos dá, né? De estarmos na presença de Deus, de estar examinando as escrituras, de estar orando, que está despertando pelas madrugadas, que está se rendendo, né? Não se rendendo a Deus, né? E não ao mundo. Porque muitos estão mesmo na presença de Deus, estão mesmo na igreja, mas estão com o coração no mundo, né? Estão voltados para o mundo, para as suas coisas, não para a promessa de Deus. E em Apocalipse 22:6 vai dizer: E disse-me estas palavras: são fiéis, verdadeiros, e o Senhor Deus, o Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Porque o profeta Ageu, né? Deus deu uma visão para ele dessas coisas que brevemente ia acontecer. Brevemente aconteceu, né? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E João se cumpre, né? É uma promessa cumprida, né? Que Deus cumpre, né? Ageu, né? Pedia tanto para que Deus avivasse a obra, renovasse, né? As coisas, né? Porque ele viu o povo, o profeta, a visão do profeta, ele vê o povo todo, vendo o povo, porque quando nós estamos na brecha, nós entendemos que, segundo a palavra de Deus e segundo as suas atitudes, quando você está no primeiro amor, né, a palavra nos confronta, né, com os nossos sentimentos, com o ideal, né, o ideal errado das pessoas. Então, tem muitas pessoas que estão ali fazendo automaticamente, né? É como É como se elas tivessem esquecido, né, do primeiro amor, esquecido da paixão que Deus tem para com o ser humano. E aqui, né, em breve, mostrar-se aos seus servos as coisas que breve iam acontecer. Deus mostrou a Gel, né, tanto que ele pediu, né, ele pediu e ele disse, se cumpre, né, e João destaca isso. E fica a outra promessa, né? Veio a promessa, a Ageu veio a promessa do Filho do Homem, né? Exterminar, né? Aquela era maligna, onde o homem se encontrava totalmente carnal, né? E, e João deixa outra promessa. No verso 7 diz: Eis que cedo vem bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Né? Como guardar, né? A gente saber que nós estamos no finalzinho de Apocalipse 22, né? E nós estamos guardando ainda a promessa da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Nós somos profetas, somos pessoas, e os profetas profetizaram, né, que viria a grande vinda do Senhor. Né? No 7 diz, cedo vem, bem-aventurado aqueles que guardam. Você é uma bem-aventurado se você está guardando, né? Não guardando artificialmente, guardar mesmo, né? Na brecha,
né? Orando, jejuando, buscando, se santificando, né? É, como é que fala? Alcançando, né? Aguardando a promessa da vinda do nosso Senhor, o arrebatamento da igreja no centro da vontade de Deus, no primeiro amor, né? Conservando ali, né, a sua fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Enquanto eu ouvi e vi, prostei-me aos pés do anjo, que nos mostra para adorar, né? O anjo, ele vem a nos mostrar todas as coisas, tanto as coisas boas, né, quanto as coisas ruins, né? Mas o mais importante é quando você guarda as palavras deste livro, que este livro é verdadeiro, essas palavras são verdadeiras, são palavras de Deus, são palavras, né, que nos traz vida, que nos dá condição de permanecer na promessa de Deus. Por quê? Porque se você viver de mesmice, né? Se você começa na caminhada com o primeiro amor e aí de repente você se encontra uma pessoa religiosa na mesmice, igual eu disse, né? Não, você não adora, mas adora porque tá todo mundo adorando, né? Olha, eu sou crente, estou na promessa, né? Mas você tem que autoavaliar, porque Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele morre nos dando, né, a autonomia, nos dando essa liberdade de escolha. E se você escolheu, você tem que buscar permanecer na presença, né? Queira o anjo te mostrando coisas boas, né? Que seria o arrebatamento da igreja, né? Arrebatamento da igreja e tantas coisas ruins, as provações, né? Que o adversário de nossa alma nos coloca. Mas Deus está falando que você é uma bem-aventurada, né? João diz, bem-aventurado é aquele que guarda, né, as palavras deste livro. É guardar a promessa de Deus. É a esperança que Jesus vindo, você vai morar no céu, né? É a certeza. E como você tem essa certeza? Quanto você auto se avalia, e você como ele diz, você se encontra exatamente como diz a Escritura Sagrada. A palavra não vai contradizer as suas atitudes que você está vivendo. E aí você tem que avaliar o que mais o teu coração também. E muitas vezes o inimigo nos ilude, né? A nossa carne nos ilude um pouco, né? Quando você pensa que você se torna uma pessoa religiosa, você está ali na palavra, mas está vivendo aquilo que você quer viver. Você não está vivendo aquilo que a palavra vem falar para você viver. Quer viver em santidade, quer viver fora da roda dos escarnecedores e por aí, né? O 8 diz assim, mas ele me disse, olha, não façais tal porque eu sou o servo do teu e do teu irmão, profeta, dos que guardam a palavra deste livro e adora a Deus. Né? Eu peço agora a você que não me julgue, né? Por estar dizendo que você é religioso, por estar despertando em você, né, a incerteza, né, ou a certeza de que você está auto se avaliando e, e, e entendendo, né, que a palavra de Deus não pode te confrontar. Você tem que concordar com ela. Quando você concorda com ela, você está ciente do que você está fazendo. É o que Deus quer que você faça. Porque, gente, a gente passa, né? A gente passa aqui lutas, né? Dificuldade. Não estou te julgando, porque é possível que nós somos pessoas carnais, né? Somos seres humanos, temos nossas fraquezas, mas Deus, Ele nos fortalece. Nós passamos a vida toda, praticamente, tem pessoas, eu mesma,
aceitei Jesus com quase 40 anos. Passei a noite, a vida toda fazendo a minha vontade. Aí, de repente, eu aceito Jesus, né? Entendo que a palavra de Deus, ela me exorta, né? Entendo que Jesus Cristo morreu para me libertar de mim mesmo. E eu começo a ser uma pessoa religiosa. Eu estou contra a vontade de Deus. Então, para você se autoavaliar e quando você lê, você concordar, né? E autoavaliar dentro de você mesmo. Eu estou assim mesmo, entendeu? Eu estou firme na promessa, né? Eu estou orando, fazendo a vontade de Deus e não fazendo a minha vontade. Porque os discípulos, se a gente for os 12 discípulos, mais Paulo, eles não fizeram a vontade deles, eles fizeram a vontade de Deus. É por isso que eles sofreram tanto daquele jeito, né? Por isso que Paulo, né, sofreu tanto martírio. Eu não estou dizendo para você, eu, missionária Aparecida, né, fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram, né, viver aquele martírio fisicamente, né, viver a fé de Jesus. Você tem que viver a fé, né, porque nós hoje, no dia de hoje, eu mesmo, como serva, não tenho condição de viver a fé de Jesus, né? Mas tenho condição de estar na fé em Jesus, né? Olha a diferença. A fé de Jesus. Os discípulos passaram pelo aquele martírio, né? Sofreram daquele jeito, mas eles pagaram o preço, era o desejo do coração deles e o desejo do coração de Deus, para que eles passassem pelo mesmo processo de Jesus, para não deixar exemplo, né, de como seriam as nossas vidas. Então, hoje, né, você não consegue morrer pelo outro, né? Hoje também nós temos que fazer isso espiritualmente, né? Fazer isso carnalmente, espiritualmente, não, perdão, me enrolei aqui. É servir, né, totalmente espiritualmente a Deus, né? Passamos por dificuldades, por lutas, as lutas mudaram, né? Mas tá, voltando, né, os discípulos viveram aquela ali, aquela fé, mas hoje a fé deles é que nos levanta, né? Você pode ver que ficou tudo escrito. As experiências de Paulo, a, a conduta dos apóstolos, de Pedro, né? De João, né? A fé deles ficaram de exemplo para nós. Então, eles continuam, né? Até agora e para todos sempre, fazendo a obra, porque estão escritos no livro da vida. Mas isso não quer dizer que você também está escrita. Eles estão, as obras deles estão, é um conteúdo bíblico, né? Faz parte das palavras de Deus, certo? Agora, você também faz parte desse livro, porque você tem um nome escrito no livro da vida. Só que agora você vai viver, né, na fé, não a fé de Jesus Cristo, mas a fé em Jesus Cristo, né? Você pode fazer? Pode. Bem, eu, missionária Maria Aparecida, não tenho condições de fazer, né? Poder de maravilha, levantar o defunto, né? Aleijado, isso aí já não cabe, não. Eu não paguei o preço para essas coisas, né? Não tenho fé suficiente para fazer esse tipo de manifestação do poder de Deus. Não é que não existe, existe, né? Mas eu não tenho fé para tanto. Mas eu já tenho fé para estar alcançando, né, almas para Cristo, né, para estar pregando o Evangelho, para estar anunciando o arrebatamento, né, que é automaticamente, porque os discípulos de Jesus, né, morreram anunciando o Evangelho, né, pregando, né, se dedicando à palavra de Deus. Eu
né? Nós hoje vivemos, né? Pregando, anunciando o arrebatamento, né? Mas não tenho a fé de Jesus, a fé dos discípulos. Porque naquele tempo era necessário que eles morressem, né? Exatamente como Cristo morreu, naquelas mortes violentas, sangrentas, né? Para se tornar exemplo para nós de fé, né? E hoje é um conteúdo constantemente. Que se eu viver, por exemplo, eu tenho fé. Gosto muito do livro do Evangelho segundo João, porque não se relata muito sobre o poder de maravilha, né? Não é que ela deixa de existir no Evangelho, né? Mas não se relata, né? Uma visão bem ampla, né? Bem no querer dos dias de hoje. Amém? Então, até aqui o Senhor me trouxe, né? Deus, né? Me trouxe, né? Explicar um pouquinho da minha fé, né? Da minha conduta de fé. Né? Eu tenho fé de pregar para uma multidão, mas levantar um, um cadeirante eu já não tenho fé. Não é que não é de Deus. Né? Eu não tenho essa fé, né? Entende? Então, e disse-me, ainda não cele a palavra das profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Então, ó, não cele as palavras deste livro, próximo está o tempo. Não pare, digamos assim, não pare de pregar o evangelho, não pare de anunciar o evangelho, se dedica ao evangelho. Assim, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, peço o seu like, né? Em nome de Jesus.